Começar o ano letivo nem sempre é fácil. Escola nova, colegas de sala de aula também. Como é que a gente faz para entrar na turma, hein? É um desafio para quem está chegando agora. Esse é o assunto do Sala de Aula de hoje. A gente está numa escola em que os alunos veteranos fazem questão de acolher quem está chegando. Caras novas e uma escola até então desconhecida. Não dá medo de chegar assim sem conhecer ninguém? Foi bem assim, eu cheguei e vi o tamanho dessa escola, o tanto de sala, tanto de professor, totalmente diferente, nunca tinha visto ninguém, então foi bem assustador. Sempre é, eu acho uma coisa nova, né? Às vezes, você entra numa escola, por exemplo, de período regular, você simplesmente entra na sala e o professor passa a matéria. E aí, às vezes, a gente nem conhece as pessoas que estão em volta e a gente acaba ficando perdido. Perdido, sem amigos. A escola parece até ficar estranha. Quando Giovana entrou no ensino médio, ganhou uma preocupação. Achei que eu ia ficar sozinha, porque é uma realidade muito diferente, são muitas horas na escola do que eu não estudava no período da manhã e não conhecia ninguém, literalmente ninguém, mas até que eu consegui fazer umas amizades. O medo da Giovana só foi embora graças à solidariedade dos alunos mais antigos da escola. Ela ganhou amigos e jogou fora o medo de ficar sozinha. Eu já estou me sentindo bem em casa, porque o acolhimento eu achei muito legal, muito interessante, importante também. Porque se uma aluna chega aqui e não conhece ninguém e ficar sozinha, não é muito legal. Então, com o acolhimento, eu me senti mais acolhida e vi que eu podia, sim, fazer amizades e ser bem feliz aqui. A felicidade nasceu desses jovens. É que os alunos mais antigos fazem questão de dar as boas-vindas para quem está chegando. A gente sempre percebe que quando você chega na escola recentemente, você tem um pouco de instabilidade, você não sabe como é que você está. Então essa empatia da escola, que vem dos Laranjinhas e todo desse projeto do PEI, trata com muito mais clareza e muito mais otimismo. Então quando os alunos vêm, a gente sempre tenta acolher, sempre tenta procurar, ver saber se ele está introduzido num grupo, entendeu? Para não deixar sozinho. A gente tenta mostrar a biblioteca, mostra o refeitório, como funciona a escola, como funciona o método, entendeu? É muito bom a escola em relação a isso. A tropa da amizade é toda laranjinha. É assim mesmo que essa turma é conhecida. Os alunos acolhedores acabam se tornando referência para esses alunos, então durante os intervalos a gente percebe que eles continuam, estende esse processo de convivência, de socialização e vai ajudando eles a se ambientar mais no espaço que é tão diferente, principalmente nesse início de ano letivo, né? Nessa roda só entra jovem, mas todo mundo da escola sente o gostinho do bem dos laranjinhas. Nós começamos a acolher todos os dias. Então esse aluno, eu chego no portão de manhã, eu dou um abraço nesse aluno, ele é acolhido. E aí nós fazemos, segunda-feira agora, nós fazemos uma reunião com esses pais, para que ele também saiba no ensino integral o que é o programa. Então eles também são acolhidos aqui na escola. Os jovens, eles têm uma linguagem comum, né? Então um jovem é mais acessível ao outro. Então, o que acontece nesse processo é a empatia, né? Então, a valorização do outro, a aceitação, conhecer o mundo do outro. Então, é um processo bastante bonito e ajuda bastante no processo aqui na escola. A escola Vitor Meireles é lotada. Cerca de 400 alunos estudam aqui e ninguém se sente perdido na multidão. Se o aluno ele se sente acolhido, isso facilita o seu aprendizado, porque ele se sente bem, né? Ele se sente com vontade, ele gosta do ambiente, então isso contribui bastante para o aprendizado dele e o desenvolvimento geral na vida dele, né? O que se aprende por esses corredores dá para levar para fora da sala de aula. A gente percebe que os alunos que se formam aqui na escola e vão, né, para as universidades ou para o mundo do trabalho, eles se tornam um pouco mais abertos, né, ao trabalho, ao desenvolvimento pessoal, eles se tornam mais assim proativos, né? Para a Lauana, ajudar virou mania. A gente acaba pegando a mania daqui da escola e a gente acaba acolhendo as outras pessoas também. Quando faz uma amizade nova, a gente acaba falando, não, vamos interagir com a gente e tal. Então, tipo assim, a gente não acolhe só dentro da escola, como fora também. E para quem tem que ficar na escola, o jeito é aproveitar o espaço cheinho de afeto. A gente vê muita diferença. Geralmente quando você entra numa escola comum e já tá o professor de cara,
matéria, fica aquele gelo, ninguém se conhece. E quando tem o acolhimento, a gente acaba quebrando o gelo. Então os alunos já chegam na sala, já tá mais tranquilo, tem algumas pessoas que conhecem. E além disso, não é só o primeiro ano, tem primeiro, tem segundo, tem terceiro, todo mundo misturado. Eu colho de resultado os benefícios que traz pra gente, porque além da gente ensinar eles, a gente acaba aprendendo com eles também. Porque é um modo gratificante da gente ensinar o que a gente já aprendeu aqui dentro da escola. O PEI é um programa de ensino integral que é difícil, não é fácil a gente estar dentro da escola 9 horas por dia. Então a gente passando pra eles, o que a gente aprende aqui na escola, às vezes facilita, sabe? Pra eles interagirem com a gente, ficar na escola num momento bom do dia a dia da gente. Estudar numa escola nova assim, quem disse que não é bom? É muito gratificante, não só na hora que você está dando acolhimento, mas muitas vezes a gente recebe elogio depois da importância do acolhimento, sabe? Na vida dos novos alunos ingressantes. Quando eu passei pelo acolhimento também foi assim. E a gente que está dando acolhimento, a satisfação de ver a alegria deles depois em se conhecer na introdução do PEI, que é o Programa de Ensino Integral, é muito gratificante para a gente que dá acolhimento. A gente já viu como os alunos estão se mexendo para ajudar quem está chegando na escola. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre acolhimento escolar? Aqui comigo estão a Jaqueline e a Estela, tudo bem? Tudo bem. Eu mostrei um pouquinho dos laranjinhas, né? Como é que funciona na prática? Esses alunos que têm essa missão de ajudar quem está chegando, são treinados, Jaqueline? Eles são formados, né? Eles são escolhidos por meio de um processo seletivo. E esse processo seletivo é escolhido de aluno para aluno, são os anteriores que escolhem os novos. Ah, são os veteranos que vão ali falar, olha, você vai fazer parte, né? Isso, e aí eles analisam o perfil, né? A proatividade, a autonomia, o protagonismo, né? A criatividade. Os professores, os coordenadores, os diretores participam também? Nós participamos, mas, por exemplo, a equipe gestora participa da seleção, mas o nosso voto não é contado, não é computado. Os professores de projeto de vida também participam e os votos são contados. Aí a gente seleciona, por exemplo, sempre para dar 30, a gente fica com os do ano anterior, né, que não vão sair da escola, porque o ano passado, por exemplo, nós perdemos bastante laranjinhas por conta que eram das terceiras séries. Então eles saíram e foram substituídos pelos que eram do primeiro, estavam passando para os segundos e do segundo para o terceiro. Bem, né? Isso já é uma característica do programa. É uma ação pedagógica do programa mesmo. O aluno não pode adentrar uma sala de aula sem passar por isso, porque ele dá início às aulas de projeto de vida, né? Aqui tem pilares, né, também? Sim, o acolhimento, ele aborda, assim, o projeto de vida, o protagonismo juvenil, os 4 pilares da educação, né, que é aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, né, aprender a conhecer. Então todas essas dinâmicas que eles trabalham, né, com uma apostila e a formação que eles têm com os professores, eles passam a entender, eles fazem um treinamento em cima dessa apostila. Nessa seleção deles, eles já apresentam dinâmicas, vídeos, textos que trabalham com esses temas e aí eles se apropriam desses temas para inserir-se na escola. Mas é tudo assim, de uma maneira muito divertida, muito gostosa. Né? Não é mais uma tarefa, não, né? Não. Agora, Estela, eu percebo assim que ela falou que os professores não têm voto, a participação de adulto é menor. É o aluno, o jovem com o jovem. Isso é positivo? Super. A palavra que ela falou do protagonismo, né? Do jovem ganhar autonomia, de ele se sentir importante, ele se sentir especial. Fazendo esse trabalho faz toda a diferença, porque você vai dando essa possibilidade de ele aprender a fazer escolhas, se responsabilizar, porque ele vai ver que às vezes aquele que ele escolheu não foi tão bom assim, ele passa a observar. O pertencimento ao ambiente, a pessoa se sente acolhida, amada, quando ela se sente pertencente a um lugar, então isso é muito importante. E eles terem a voz maior, porque eu percebo que esse professor que está participando do aí você me corrige, né, se eu estiver errado. Esse professor, ele está preparado para trabalhar. Quando você me fala essas etapas do processo, me lembra muito treinamentos de desenvolvimento de pessoas, né? Que a gente trabalha dentro da psicologia.
Então, muito assim, eu não conheço tão a fundo dentro da escola esse projeto, mas ele me parece tão completo e treinar esses jovens desde muito cedo provavelmente faz toda a diferença para eles no futuro, né? Antigamente, eu trabalho com recursos humanos há bastante tempo também. E tinha o guardinha, né? Quando você me falou desse programa, me lembra muito disso que tinha antes fora da escola. Só para quem assim não sabe, né? Era aquele jovem, aquele adolescente que estava tendo aquela oportunidade de trabalho pela primeira vez e aprendendo as responsabilidades do mundo adulto, já voltado no mercado de trabalho. E essa comparação é muito pertinente, porque esses jovens que foram treinados para acolher o outro, quem está chegando, também de certa forma estão sendo inseridos no mundo adulto. Sim, eles aprendem, né, justamente assim, eles são preparados para o mundo do trabalho, né, aqui dentro da escola. Eles seguem os projetos de vida, por exemplo, eles mudam esses projetos de vida durante o processo dos 3 anos, a gente faz uma escalada para como eles têm uma apostila. Então, por exemplo, tem uma escalada onde eles traçam o que eles querem, né, a curto, médio e longo prazo, fazem esse planejamento. E os laranjinhas mesmo que trabalham com eles dentro de sala de aula ali, eles montam tudo. Essa formação, Estela, que você falou, é uma formação assim super interessante, porque a gente, por exemplo, o ano passado nós fizemos essa formação em dezembro. Em outubro é a seleção, depois sai, no final de outubro sai o resultado. Dos professores ou dos laranjinhas? E em dezembro ele já vem para a formação, né? Essa formação, por exemplo, é falado um pouco do projeto de vida, do protagonismo que eles devem ter. A professora de filosofia trabalhou uma parte sobre ética, sobre humildade, né, para que eles saibam acolher o outro, que saibam que podem ter problemas com alunos dentro de sala, mas que relevem, que tenham aquela paciência, resiliência e que façam isso assim com bastante tranquilidade. E eles, assim, tornam esse momento um momento extremamente agradável para o aluno ingressante. Então, o aluno ingressante vem, ele está, assim, super aberto a esse aprendizado, né? Então, no primeiro momento chega assustado. Olha, escola nova, turma grande, professor novo, não sei o que vai acontecer agora. Mas quando ele... Adolescente, né? Então, aí chega e aí no ambiente desse fica mais confortável. E o interessante é assim, por exemplo, eles são acolhidos no portão. Já logo na entrada. Aqui a gente acolhe eles todos os dias no portão. Nós recebemos toda a equipe gestora, o Abrão, a Magu, eu, a Kátia, a funcionária, nós acolhemos no portão todos os dias. De verdade, né? Todos os dias nós estamos no portão. E assim, para dar continuidade ao acolhimento, né? Tanto é que, por exemplo, eles estão de camiseta laranja essa semana toda para ajudar os alunos novos. Já né? para chamar atenção. O que você precisar, eu estou aqui para te dar um apoio aqui dentro da escola, né? Onde eu vou ver horário. Tudo isso é passado também para eles. Eles vão conhecer a escola no acolhimento, né? Para se, assim, ambientalizar mesmo, né? Eu acho muito interessante porque, por exemplo, foram formadas 7 salas de cores diferentes esse ano e eles no portão não é dividido por série. Chega e vai colocando uma pulseirinha colorida. Independe da série. Por exemplo, eu tenho mais alunos novos de primeiras séries, mas eu tenho alunos novos de segundas e terceiras séries. Eu não tenho essa divisão de quem vai ser... Criar grupos também, né, Estela? Que aí você acaba segregando, né? Não, mas assim, não é primeiro A, não é primeiro B, não é primeiro... tudo pulseirinha, pulseirinha colorida, misturadas. Então eles vão colocando. Aí eles vão para as salas de aula das cores deles, fica uma coisa super interessante, porque eles fazem amizade com mais pessoas, que não só as que eles vão ficar na sala deles, né? Então, por isso que fica essa sensação de pertencimento mesmo da escola, essa parte dos intervalos fica bem... mais enturmados, isso, né? Muito mais enturmados. Agora, Estela, ela falou dessa pulseirinha, da camisetinha laranja, de esperar na porta já o aluno que está chegando. A gente percebe que são atitudes simples, mas bastante, assim, importantes, com resultado. Você também tem essa avaliação? Com certeza, porque a pessoa vê que existe um preparo para recebê-la, ela se sente importante, ela se sente vista, ela se sente reconhecida.
O jovem que está chegando, pode ser que até que ela, em primeira instância, ela se assuste, o que está acontecendo aqui? Mas a forma como é tratado demonstra-se assim, uma preocupação muito grande com esse adolescente, né? Porque já tive oportunidades de estar em outras escolas e você vê que muitas vezes não tem toda essa atenção e ele se sente sozinho. Porque se existe uma preocupação em um trabalho de estar ouvindo, de estar acolhendo, de estar ensinando, a pessoa precisa sentir confiança. Então esse processo... Você acha que vai despertando isso também? Ah, sim, com certeza. Porque é muito tranquilo você despertar em alguém isso, mas também exige um passo a passo, né? Então eu vou, olha, tô aqui, viu? Se você precisar, aos poucos você vai conseguindo falar para o adolescente, ó, você pode contar comigo. Porque no fundo, você me corrija, né, que na escola se eu estiver errado, mas no fundo o adolescente, quando ele vai, tá com uma dorzinha, tá com uma preocupação, ele quer ser ouvido, ele quer ser acolhido. Sim. Então ele vê que existe um universo inteiro dentro da escola preparado para ele, tanto os profissionais quanto os próprios adolescentes. É uma avaliação muito positiva disso tudo que vocês estão fazendo. E a escola, igual vocês falaram, né, é também daquele estudante, né? Por exemplo, a gente está numa escola de ensino integral, são 9 horas aqui dentro, né? Então, o aluno tem que se sentir, olha, eu tô aqui, tô confortável, apesar que problemas vão existir, mas parece que fica amenizados. Isso. Nós temos, aí a gente foge um pouco do tema do acolhimento em relação a isso. Mas, por exemplo, tem uma parte de mediação e tem um outro projeto também que fala sobre isso na escola, né? Então, todos esses lados, eles são vistos aqui, né? Toda uma equipe cuidando disso. É bastante interessante. E, assim, retomando o acolhimento, por exemplo, o programa, ele tem todo um processo, assim, ele tem um procedimento passo a passo, por exemplo. Também. Tem um cronograma, tem todo um estudo, por exemplo. Eu tenho diretor, eu tenho coordenador geral, que todos são corresponsáveis comigo dessa ação, né? Cada um tem a sua função, mas assim, eles, o Abrão e Magu, diretor e coordenador, são corresponsáveis comigo nessas ações. Agora, você sente, por exemplo, uma melhora realmente, principalmente em sala de aula? Eu sinto que o aluno, por exemplo, que entra, se ele não for acolhido, ele não tem esse entendimento de como funciona o programa de ensino integral. Até para o aprendizado, né? Porque ele tem... melhor você se sentir bem no local de aprendizado para você poder desenvolver a parte cognitiva também, né? É um problema a menos, né? Para ter que lidar. Ele tem que saber conviver com os outros, né? Ele tem que saber trabalhar em grupo, ele tem que... Ele tem vergonha, ele tem insegurança, né? Se ele se sente acolhido, ele vai perguntar pro professor. Se ele não entendeu, ele vai perguntar de novo, que ele vê que aquele professor ali é amigo. Né? Agora, fora da escola, também tem reflexos. Por exemplo, o aluno que é acolhido e que acolhe, ele muda de atitude também fora da escola, por exemplo, no convívio familiar, na sociedade em si? Eu acredito que sim, entendeu? A nossa escola, ela não é muito, os alunos não são muito aqui da comunidade, né? Mas eu acredito que sim, eu acredito que faz diferença na vida deles. Você está fazendo a formação de um indivíduo, né? Em relação, não é só de um aluno. Exato. Então ele acaba repetindo o que ele aprende aqui. Eu acho que em relação à responsabilidade, ao compromisso, sabe? Sim. Esse esquema de liderança, mesmo porque quando ele é selecionado, ele já tem um perfil de liderança, ele já tem, né? Então ele vai o quê? Ele vai aprimorar isso, né? Vai desenvolver ele vai desenvolver isso, isso. Então, eu acho que ele já vem um pouco assim e sai melhor, né? Ele está em formação, né? Informação, a parte ética, ele está em formação do que é a vida. Se você vem e tem alguém que queira, com paciência, com afeto, com atenção, ensinar o que é esse projeto de vida. Se a gente for parar para pensar, você não aprende quando você é mais novo em qualquer lugar o que você quer para o seu futuro. Sim. E aí você vai tomando qualquer caminho. Se você desde cedo tem essa orientação,
olha, existe essa e essa possibilidade, qual será que combina mais com você? Ele já começa a refletir, porque existem muitas críticas em relação aos adolescentes, mas não existem muitos planos, né? Os pais não agem de uma forma que possam preparar eles, e eles só precisam de uma orientação, eles estão perdidos, né? Entre a infância e a fase adulta existe esse buraco que a gente abismo, chama de né? adolescência, que eles não sabem. Agora, se chega um monte de gente com um afeto, com preocupação, querendo educar, querendo mostrar as possibilidades de caminhos, né? Isso é muito importante para a vida toda, né? Não só no presente, como principalmente preparando para o futuro mesmo, preparando para assim, o mundo fora da escola, né? Eu acho que é importante isso. Né? E eles incorporam mesmo isso. Vocês notaram que eles vestem mesmo a camisa do Laranjinha. E ele leva a informação para a família. Com certeza isso reflete na família e na comunidade, porque as atitudes que ele aprende aqui, ele vai ter lá na casa dele, por mais que não seja, eu vou implantar, né, um programa, mas ele trata com mais respeito. Fica até naturalmente, né? Eu vou fazer um intervalo rapidinho. O papo tá muito bom, Jaqueline e Estela, mas eu preciso fazer um intervalo, rapidinho, você não sai daí, porque o Sala de Aula volta já já. Sala de Aula está de volta e o nosso papo continua. Continuam comigo aqui a Estela e a Jaqueline. A gente fala muito de empatia, né? Será que é isso mesmo que acontece nesse acolhimento? A questão de olhar o outro, de se colocar no lugar do outro. Será que é isso que é empatia? Com certeza é empatia. Eu acho assim, os laranjinhas, quando eles vão acolher, eles ficam assim, ansiosos, eles preparam isso com muita qualidade, porque não é só um dia de formação, né? Eles tiveram 4 dias aqui antes das férias, preparando todo o material, tudo o que ia acontecer, as salas deles, e eles vão assim, recebem esses alunos de coração aberto, assim, super bem, né? Então eu acho que é uma relação de empatia mesmo, né? Eles acharam assim, esse ano que os alunos participaram muito bem, que fizeram as dinâmicas. Esse acolhimento, eles produzem um portfólio, uma pasta que... É bem profissional, né? No intervalo a gente já estava até comentando que é um treinamento de coaching, né? Os alunos, né, junto com o material, eles montam uma pasta com textos, com as dinâmicas que eles preparam, com um conhecimento de identidade, sabe? Por exemplo, de autoconfiança, trabalhado tudo isso nesse acolhimento, né? O que a gente percebe é que a escola tem evoluído na questão de afeto, né? Não fazia parte disso. Você percebe isso também? Percebo em alguns lugares, né? Infelizmente não é uma realidade, não né, nacional, assim, não tem como não conheço toda a realidade, mas aquilo que eu recebo em clínica, por exemplo, que eu recebo das outras crianças, da onde a gente trabalhei muito tempo em ONG. Então, a maioria das escolas que essas crianças estudavam não tinham um programa nessa altura. Né? E quando não tem, ou quando não tem, não precisa ser também um programa tão completo, mas quando não tem essa questão do acolhimento, o que pode acontecer com esse aluno? Ele pode se sentir frustrado? Tem a questão de você trabalhar a questão da violência, que ele já vem em uma casa muitas vezes desestruturada. Ele traz a desestrutura de casa para a escola. Se não existe um filtro de que aqui é um lugar de afeto, de conversa, de acolhimento, ele vai só reproduzir, que é isso que a gente aprende, a gente reproduz. Então parece que tem uma quebra daquilo que eles estão acostumados. Eu estava aqui, antes de começar o programa, conversando, e eles estavam contando empolgados que eles receberam mensagens das pessoas que queriam conversar, desabafar ou falar das preocupações deles, né? E como eles estão se importando com isso. Essa questão da empatia que você começou falando, André, é muito importante, é muito interessante eu ver o jovem
interessado em fazer, né, com que o outro se sinta tão acolhido como ele foi também. Reforçando que a gente às vezes está num espaço de muita competição, né? Ou na escola, ou no mercado de trabalho. E isso vai quebrando esse ciclo, né? De aquela competição mais ácida, né? Você olhar o outro, estender a mão. Você me perguntou da questão do afeto também, e aí a gente entra numa outra questão, da questão que tem a era digital, que eles estão cada vez mais, né, digitais e não tão reais, assim. Exato. E ter uma oportunidade de quebrar isso também é extremamente importante, porque às vezes eles estão ficando cada vez mais recolhidos no mundo deles, sem esse afeto, né? As pessoas estão com mais medo, as pessoas estão mais retraídas, e aí chega num ambiente com essa quebra, né, de paradigma, com essa quebra de... E vem abraçar, e vamos brincar em roda, e vamos fazer... É assim, incrível. Inclusive a gente mostrou muitas atividades aqui que colocam esses estudantes na roda mesmo, né? E a roda tem muitos significados, e um deles realmente é uma abração ali, né, que eles recebem. Você falou da tecnologia, e um dos pilares é escutar o outro, é isso? Porque eu conversei com os estudantes e falei assim, olha, eu chego, eu converso, diálogo que é tão importante. É isso, né? Aí os 4 pilares, por exemplo, o ser, ele vai conhecê-lo mesmo, a identidade dele, né? Aí ele vai, a partir da identidade dele, ele vai ter o conhecimento. Então tem o aprender a conhecer, que é o conhecimento adquirido dentro da escola, fora da escola. A partir do conhecer ele vai fazer, né? Ele vai pôr em prática tudo aquilo. E tudo isso com a convivência, com aprender a conviver, né? Então são esses 4 pilares. Por isso que tem essa mudança, exato, né? Que a gente percebe que é bastante saudável, né? Isso. E quando você fala, por exemplo, sobre a competitividade, né? A competição e tudo, tem muitas dinâmicas que a gente trabalha que promovem a cooperação. Então a gente tira um pouco do lado competitivo para realmente passar para o lado cooperativo. Então, eu preciso do meu grupo para trabalhar. Sozinho eu não vou conseguir fazer. Então, isso é tão importante. Que é hoje que é valorizado nas empresas, não é? Nas grandes corporações, essa questão de você cooperar, de agir enquanto equipe. E ao mesmo tempo existe uma cobrança muito grande de resultado, de que você seja melhor, enfim. É um mundo extremamente competitivo mesmo que a gente está vivendo. E só que é interessante, porque eles estão preparando como ser humano e também está se olhando, está vendo a necessidade de você trabalhar a parte humana, né, dentro das empresas. Mas aí que tá, além da gente trabalhar isso, a gente também trabalha para alcançar metas. Então já aproxima bem do mundo pro lá mundo, fora, né? A gente está educando a gente tem daquele olhar fora. Mais ingênuo, a gente acha que eles estão numa simples brincadeira, e não é. Não. Né? Aqui é sério. Ser laranjinha é um trabalho sério. Por exemplo, eles preparando os outros jovens, os jovens ingressantes, esse jovem ingressante já entra para a aula de PV com uma pasta. Que seria o PV mesmo? PV é projeto de vida. Ele às vezes entra e traça um projeto de vida e acaba depois mudando, né? Durante os anos, vem palestras, né? Que a coordenação traz. E eles vão mudando o projeto de vida deles durante o processo dentro da escola, aí os 3 anos que eles passam aqui no ensino médio, né? E essa pasta... se você for fazer com adulto também vai ser assim, você faz um ano, no outro ano, já mudou também, a gente está em constante transformação, verdade. Isso é importante, né? Acompanha. Que mostra a evolução. Isso, nossa, muito legal. E aí, essa pasta, ela segue para os professores de projeto de vida, que vão trabalhando todos assim, toda essa parte deles de dentro para fora. Assim, até a Estela tinha perguntado no intervalo sobre os professores, eles também são treinados, São. Nós temos 2 reuniões semanais, né, com os professores de projeto de vida. Eu faço juntamente com o Abrão, coordenador pedagógico, né, o coordenador geral. E a gente faz uma reunião trocando assim essas experiências, nós lemos textos, nós
planejamos aulas com eles, nós pesquisamos, trocamos porque ideias não adianta ali. só o aluno ali atuar como protagonista e na hora de um auxílio... Não, tem toda uma formação. Inclusive, assim, tem muitas coisas baseadas em Antônio Carlos Gomes da Costa, que fala muito sobre o protagonismo, a escala do desenvolvimento humano, a escala de Roger Hart. Então, com tudo isso, nós trabalhamos na escola. Agora, Estela, ela está falando dessa integração também, mas a família, você até comentou um pouquinho no primeiro bloco, né? A família também, o professor tem que participar e a família também, ou não? É muito importante, com certeza. A família precisa apoiar, a família precisa incentivar, a família precisa acolher, porque geralmente você vem para um mundo novo. Se você chega em casa e o pai não está interessado, é como se aquilo se morresse, assim, é só um sonho que ele está vivendo aqui dentro. Lá fora não vai continuar. Então, quanto mais incentivo, mais acompanhamento, mais interesse da família. A participação da família na escola, né? Não é só deixar a criança vir, né? Tem que fazer parte do dia a dia desse aluno, né? Isso é importante também, né? Aqui tem até reuniões com pais. Nós vamos fazer. A equipe gestora do Vitor Meirelli já marcou, inclusive, uma reunião para segunda-feira para acolhermos os pais e explicarmos todo esse processo para os pais, de funcionamento da escola, né? Apoiando os alunos, apoiando os projetos de vida dos seus filhos, né? Para que tudo corra bem, assim. E são muitas coisas, porque eu falo assim, cada um é responsável por uma coisa. Nós temos muitos, tem tutoria, tem mediação, tem a base nacional comum, as eletivas. Então tudo para deixar o ambiente escolar confortável, tem clubes juvenis, então cada um é responsável por alguns projetos, assim, algumas áreas, vamos dizer assim. Agora que eu percebo que são indivíduos diferentes, acho que isso mais é para você, indivíduos diferentes, que também têm uma proposta diferente de vida, olhando um outro que é diferente. Tem um choque ou não? É mais no sentido de um encontro? Depende da família também, né? Depende de como ele foi preparado para ver as diferenças, como que essa família também aceita as diferenças, porque aí, assim, você vê a questão de preconceito, tem muita coisa envolvida na forma como esse jovem vê o mundo. Se ele tiver um ambiente, ou ele tiver tido vivências anteriores em outros lugares que abre essa cabeça, ele chega aqui como uma coisa, legal, é melhor do que onde eu estava. Esse choque vai ocorrer se quebrou um padrão muito grande. Se ele já estava muito daqui. Se ele está numa casa onde tem um preconceito, onde tem violência, e ele chega aqui com toda essa diversidade de afeto, de acolhimento, vai ter tem essa trabalho. Isso já aconteceu do aluno não querer ser acolhido, ou o inverso? Porque hoje eu encontrei muitas histórias de quem quis ser acolhido. Não, mas já. Engraçado que este ano não tive esse tipo de problema. Mas já tive problema, sim, de aluno sair da sala, jogar pasta no lixo. E aí tá o desafio, né? Que aquele aluno que tem que ser trabalhado. É com ele que a gente precisa trabalhar. A gente vê tanto, a pessoa tá bloqueada para receber, né? Afeto. Isso. Vai precisar um trabalho muito maior, e aí esse é o caso onde eu falo que provavelmente ele não conhece isso ainda, né? Não conhece em casa, não tem referência, né? A gente, quando acolhe os alunos do portão, a gente percebe muito isso, sabe por quê? Tem aquele que vem e te abraça, tem aquele que te fala bom dia, tem aquele que vem e te dá um beijo, tem aquele que passa e não olha, você já sabe. E assim, a gente respeita a gente sabe já, assim, conhece bastante isso, o aluno, então a gente respeita muito isso. E eles vão chegando devagar, às vezes não estão num bom dia, sabe? O que eu sinto, assim, é o interesse por fazer dar certo, né? Você precisa ter o interesse na educação. Não abandona, o interesse nos adolescentes, precisa ter... Tem que ter uma coisa pessoal aqui desses profissionais de querer fazer dar certo o programa, né? Da pedagogia até. Eu acho assim, é respeitar muito, muito esse adolescente, ouvi-lo muito quando ele busca pela gente, porque isso acontece bastante, essa escuta ativa que a gente tem que ter. O programa é muito diferenciado. Esse programa, ele deveria acontecer em todas as escolas, sabe? Porque é um programa muito bom. E com o jovem participando Exatamente, né? Então é um programa que realmente Porque o que a gente percebe, o que eu vejo nos jovens é que eles estão assim só
prontos para receber as coisas. Quando você faz um programa desse, você gera o protagonismo e eles aprendem a produzir. Porque eles só recebem informação. Recebe, tá lá parado para as coisas acontecerem para ele. Se você gera essa quebra e faz ele aprender a se movimentar, a acolher, a respeitar, ele já começa a desenvolver de uma forma natural, ele não cai no mercado do trabalho e vai ter que produzir. Isso, ele já vai vendo isso como algo cena, natural. Né? Como protagonista, né? Eu quero agradecer a sua participação, Jaqueline. Muito obrigada. Eu é que agradeço pela escola. Também, Obrigada, Estela, eu que muito agradeço. obrigada. Parabéns pelo projeto aqui da escola e parabéns por prestar conhecimento aqui pra gente. Obrigada. E obrigada a você também que ficou com a gente aqui nesse bate-papo delicioso. Eu me despeço agora, até nosso próximo encontro. E olha, vamos ouvir mais um pouquinho o que os estudantes têm a dizer. Tchau! Dá só mais uma espiadinha no pátio da escola. Quem tá sozinho aí? Ninguém, é claro, porque acolher é mais que uma lição. Para mim, acolhimento é fazer você se sentir parte da escola. Então, tudo que eles fazem no acolhimento faz a gente se sentir muito melhor, faz você se sentir um membro já antigo da escola, sendo que você chegou ontem, sabe? Você já faz muitos amigos de começo, de cara. Faz bem porque é um ensinamento pra nós, que somos laranjinhas, e pra eles que chegam, porque tem muita aquela insegurança, será que eu vou fazer amizade, será que eu não vou, como que eu vou me sair? Então, é separado, a turma é um sorteio, e a gente traz isso, então já faz uma amizade ali, aquilo outro, pra não ficar sozinho nesse ambiente, que é um ambiente de escola integral, que é complicado, é difícil, então a gente precisa de amigos que estejam do nosso lado.